TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Hoje nós não vamos usar nominatas, porque cada um aqui é autoridade da mesma competência. E a gente recebe vocês com uma grande salva de palmas por essa iniciativa, por aceitarem o convite da Câmara Municipal de Fortaleza, em nome da Carmen Frota, e de tantos colegas que fazem o cerimonial no estado do Ceará. Hoje é segunda-feira, 24 de junho. Estamos em Fortaleza, no auditório Vereador Ademar Arruda. A Câmara Municipal de Fortaleza, por meio do cerimonial legislativo e em parceria com a Escola do Parlamento, EPIFOR, inicia o primeiro seminário de cerimonial no Legislativo. Convidamos a compor o dispositivo de honra a coordenadora do cerimonial da Câmara Municipal de Fortaleza, Carmen Frota. Coordenadora do cerimonial do Governo do Estado do Ceará, Fernanda Mello. Coordenador de eventos e cerimonial da Assembleia Legislativa do Ceará, Edson Santos Júnior. Diretor do cerimonial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Silvio de Paiva Ribeiro. Coordenadora do cerimonial da Prefeitura Municipal de Fortaleza, Esther Zaranza. O diretor da Divisão de Cerimonial e Eventos do Tribunal Regional do Trabalho, 7ª Região, Antônio Carlos Santiago de Castro. A assessora-chefe de Cerimonial e Eventos do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Marina Alcântara. E a coordenadora de cerimonial do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Carol Pedroso. Em posição respeitosa, ouviremos o hino nacional. Queiram sentar-se, por gentileza. Cumprimentar a todos os colegas cerimonialistas, mestres de cerimônias e assessores presentes. E, com a permissão de todos, cumprimentá-los em nome de uma pessoa que já esteve à frente do cerimonial desta casa, à frente do cerimonial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, à frente do cerimonial da Prefeitura Municipal de Fortaleza, uma das fundadoras do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo e hoje membro da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo,
nossa colega Alessandra Aragão. Fica de pé, Alessandra, por gentileza, recebendo nossos agradecimentos. Alessandra, que é uma das palestrantes de hoje. E para trazer as boas-vindas, Carmen Frota. Ficar aqui, que eu acho que é um pouco melhor, né? Eu sou pequenininha. Gente, a minha palavra é principalmente de agradecimento e que sejam todos muito bem-vindos aqui. É um momento ímpar para a gente estar trocando experiências, trocando conhecimento e agregando valores para o nosso grupo de cerimonial, que precisa crescer e precisa se unir. Nós somos uma grande equipe, nós trabalhamos para diversos órgãos e entidades, as nossas autoridades estão sempre em algum evento de outro, então a gente precisa dessa força para se unir, estar sempre junto e se reciclando e trazendo conhecimento. Então, é esse o objetivo, é um primeiro e eu espero que de muitos. Agradeço muito, 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 estou muito feliz que os chefes dos principais poderes estão aqui, dos cerimoniais, é uma honra realmente. E fico muito feliz da gente ter um público também bem ímpar de cada órgão que vocês trouxeram. E muito obrigada e aproveitem bastante. Carol Pedroso, Tribunal de Contas do Estado. Assim como as nossas autoridades, a gente também é pego desprevenido, não é? Não esperava nem fazer parte dessa mesa, obrigada pela honra. Falar, então, mais difícil ainda. Mas eu não sou do Ceará, e há 2 anos estou aqui e me sinto já integrada nessas equipes, e me sinto feliz também por poder fazer parte disso, somar no esforço dos colegas, trazer um pouco da minha experiência, que já estive em governo, em TJ, em outro estado, e compartilhar da experiência de vocês para crescer também o nosso cerimonial do Tribunal de Contas. Agradecer a minha colega, a minha pupila, que é a Michele, trouxe ela aqui junto para poder absorver o conhecimento de vocês também. E compartilhar o nosso, nos colocar à disposição. O Tribunal de Contas está aberto a todos vocês. Obrigada pela oportunidade. E um bom dia de trabalho para nós. Obrigada, Flávio. Obrigado. Marina Alcântara, TRE Ceará. Muito bom dia. Surpresa também, não sabia o que eu ia falar. Estou acostumada a falar em público, é comum para mim, mas nessa função eu tenho aprendido todos os dias, ainda sinto um pouco de nervosismo pelo esse aprendizado, a insegurança, E estou sempre contando com o apoio e a solidariedade dos meus colegas do cerimonial, nosso grupo de WhatsApp, que é bem dinâmico, e eu sou só gratidão por todo o aprendizado e conhecimento que a gente consegue trocar, as dores são as mesmas, e a gente se ajuda, e isso é incrível. Então, eu trouxe minha equipe inteira hoje para aprender bastante aqui com vocês. Antônio Carlos Santiago, TRT 7ª Região. Meu bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer o convite, Quando surgiu aquela sementinha, vamos fazer um seminário, digo, pode botar meu nome que eu vou, só me diz qual é a data. Mas, assim, conversar e ver aqui essa plateia assim, recheada de amigos, de conhecidos, de pessoas que se interessam por cerimonial. Vale ressaltar que o Ceará é um estado que faz cerimonial com excelência, tá certo? Eu tenho percorrido vários estados do país, inclusive, às vezes, ministrando alguns cursos, e nós temos, assim, 5 estrelinhas, viu? Bem brilhosas, tá? Um bom dia de trabalho para todo mundo. Prazer em conhecê-los, quem eu não conheço ainda. Estou à disposição, mas para somar, sempre somando no nosso grupo, que vai se estendendo mais ainda. Obrigado. Esther Zaranza, Prefeitura de Fortaleza. Vou falar daqui. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, também queria agradecer o convite e a iniciativa da Carmen, juntamente com a comissão. Dizer que é um privilégio estar aqui com vocês. Talvez eu seja uma das mais recentes do cerimonial público, e é uma grande honra estar aqui
ao lado das minhas antecessoras, Alessandra, Carmen, que fizeram um belíssimo trabalho na prefeitura, e agora estou eu, né, na prefeitura, e espero também entregar a mesma qualidade, o mesmo profissionalismo que vocês fizeram em Histórias. Sejam todos muito bem-vindos nesse evento. Acredito que hoje vai ser um dia agregador para todo mundo, e em especial também para mim. Tenham um bom dia de trabalho. Silvio de Paiva Ribeiro, Tribunal de Justiça. Eu vou falar daqui também. Tá, bom dia a todos. Dizer da minha satisfação, da minha alegria também de estar hoje aqui com todos vocês. Esse tipo de iniciativa ela é extremamente importante. Acredito até que ela poderia acontecer mais vezes, né? Mas, considerando que esse é um evento que está tão concorrido e tão participativo, a expectativa de que ele ocorra de maneira mais sistemática é muito grande. Até porque a nossa relação, ela efetivamente é sistemática. Nós nos relacionamos muito bem. Todas as instituições públicas, né, em todos os segmentos do Executivo, Legislativo, do Judiciário, eles estão sempre em grande sintonia. A gente está sempre junto, a gente está sempre compartilhando experiências, a gente está dividindo algumas dificuldades, mas o que é mais importante é que esse princípio de união ele se materializa, principalmente numa atividade como essa. Quer dizer, na hora que foi identificado que a possibilidade de que isso acontecesse, todas as agendas, né, e as agendas não são nossas, né, nós somos assessores que nos submetemos às agendas daqueles a quem efetivamente nós servimos, elas se adequaram, eles tiveram essa sensibilidade, de maneira que a gente tivesse aqui com as nossas equipes, cada um trouxe aqueles que podiam eventualmente fazer parte, né, eu trouxe a parte do cerimonial do Tribunal de Justiça, está aqui conosco, colaboramos de forma direta, a partir do momento que alguém que vai destinar o seu conhecimento num determinado painel, no caso, a nossa colaboradora e amiga Neuba Furtado, estamos também dando experiência nossa e compartilhando essa experiência com os demais companheiros, os demais colegas e amigos. Então, me sinto extremamente feliz, minha amiga Carmen, meus amigos, minhas amigas, de poder estar hoje aqui, e não tenho dúvida nenhuma que esse dia será extremamente produtivo e muito feliz. Muito obrigado. Edson Júnior, Assembleia Legislativa. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer a minha equipe que está ali, né? Graças a um momento difícil para a gente lá na Assembleia, a gente pôde estar todo mundo aqui reunido hoje. Então, agradecer a cada um de vocês que puderam estar aqui com a gente. Queria fazer um reconhecimento aqui à dona Alessandra, minha eterna coordenadora, uma professora, gente. Para vocês que estão aqui hoje, podem utilizar dessa senhora, porque ela tem um conhecimento, uma vasta experiência dentro do cerimonial, e que a gente possa usar desse momento aqui como um momento de confraternização e de troca de experiência. E dona Alessandra está aqui, eu tenho certeza que ela é uma pessoa que pode agregar muito no nosso dia a dia e a quem eu tiro minhas dúvidas quase diariamente, né? Então, eu queria fazer um agradecimento especial a ela, minha eterna coordenadora. No mais, eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a Carmen, ao Flávio pela iniciativa, fazer com que isso aqui se torne frequência, né? Estou vendo aqui várias pessoas que a gente não se conhecem, mas que possam se sentir abraçados, e contem conosco, o nosso apoio, com o que for necessário, a gente está sempre à disposição. No mais, muito obrigado. Fernanda Mello, Governo do Estado. Bom dia a todos e todas. Eu peço licença aqui para falar do meu lugar de acomodação. Estou me recuperando aqui de uma pneumonia. E a minha primeira palavra é de parabenização, né? Congratulação e parabenização à presidência dessa casa por permitir o fomento de uma agenda tão importante como essa, tão rica e necessária, né? Parabéns a você, Carmen, pelo excelente trabalho que vem executando desde que assumiu, na primeira oportunidade, uma chefia de cerimonial, com a sua forma irreverente, firme, porém sempre muito pautada no que é certo e fundamental para a boa execução do nosso trabalho. Cumprimentar a todos os colegas chefes de cerimonial dos demais poderes e esferas,
cumprimentar ao nosso querido mestre de cerimônias, Flávio Liffmann, sem o qual muitas ações, desde antes, durante e depois do período pandêmico, seriam possíveis. E com o seu trabalho, Flávio, na esfera pública, assim como também na esfera privada, o cerimonial cresce a cada dia. Cumprimentar a minha grande mentora, amiga, é uma pessoa que abriu com as mãos, aqui no Nordeste, o trilhar do cerimonialista, a nossa grande querida Alessandra Aragão. A você, a nossa reverência pela postura destemida, profissional, aguerrida, muito comprometida com os resultados, também com a sua atuação na esfera pública e privada, compartilhadamente sempre essa figura sábia, impoluta, provendo as informações necessárias e esse congraçamento que é tão importante. Cumprimentar a todos que estão aqui, mais uma vez, todos e todas. Eu vou fazer uma fala rápida, para que a gente possa dar continuidade às diretrizes e o gerenciamento aqui da nossa amiga Carmen, do nosso amigo Flávio. Mas é importante sempre lembrar, a despeito disso, eu quero cumprimentar aqui o meu chefe de cerimonial adjunto, Acioli Maia, sem o qual não seria possível também a minha presença e participação aqui hoje, né? E aos demais membros aqui da equipe do cerimonial do governo, em especial, o meu abraço, gratidão a cada um e a cada uma de vocês. Cerimonial é isso, né? E então, dentro dessa minha fala, eu quero só contextualizar rapidamente a seriedade do que está sendo feito aqui. Há alguns meses, eu conversei com alguns aqui. Nós temos um grupo, né? Alguns de vocês estão nesse grupo. E nesse grupo nós trocamos muitas ideias de modo virtual, mas também, eventualmente, quando nos encontramos ou quando fazemos uma ligação uns para os outros. Aqui eu choro muito nos ouvidos de todos, né? Choro no ouvido do Antônio Carlos, choro no ouvido da Carmen, do Edson, do Silvio, tantos aqui que são situações, as esferas são múltiplas naturalmente, e os seus cerimoniais eles têm situações mais integradas eventualmente. Então, no governo do Estado, nós tratamos com uma certa regularidade com alguns dos demais poderes, de forma muito intrínseca, e isso reverbera muitas discussões e providências, né? Então, o cerimonial ele é carente de pessoas que desejem executá-lo de forma plena, inteira, responsável e comprometida. E é muito prazeroso para nós observar um público inscrito desejoso desse aprendizado, porque a demanda ela é permanente. Diferente do cerimonial social, que nós aqui também conhecemos, muitos de nós aqui conhecem bem como funciona, que é uma demanda crescente, mas ela é sazonal, o cerimonial público ele é permanente, é uma demanda que não se altera. E nós estamos aqui para compor uma engrenagem administrativa e jurídica sob a qual todos os atos públicos acontecem. Então, não é simplesmente a moça de preto e o rapaz de preto que denota elegância, que orienta os destinos, né, que determina, ou que comanda, ou que coordena determinados momentos. Nós estamos acoplando um processo legal, ok? O nosso ordenamento jurídico, ele precisa ser concluso com a formalidade. Nós temos a administração, todo ato jurídico, todo processo jurídico, ele precisa ser, a princípio, de interesse público. Então, o que o cerimonial faz, assim como qualquer ato jurídico, ele tem que ser e tem que atender ao interesse público. Ele provém do interesse público para o interesse público, certo? Ele precisa, naturalmente, ter uma publicização. Tudo o que se faz precisa ser de ordem pública e publicizada. E ele precisa, por fim, ser formal. Aí é que a gente entra com força,
né? É nesse momento da formalização que o cerimonial público entra para coroar, ele entra para, de fato, celebrar. Essa formalização ela pode vir naturalmente por meio das publicações, ela pode vir por meio dos anúncios, mas principalmente por meio dos atos solenes. E é nessas circunstâncias aonde nós percebemos cada vez mais, não só o crescimento de muitos profissionais, mas o interesse de tantos outros em aprender mais sobre esse certame, aprender mais sobre essa senda, e eu aqui hoje faço as minhas recomendações para que aproveitem. A programação de hoje ela foi construída de forma muito sábia, Carmen, Flávio, Alessandra e os demais, que eu sei que de forma muito aconselhada pensaram nesse momento e nesse evento, né? Então, recomendo veementemente que anotem, que ouçam com atenção, memorizem e pratiquem o que vai ser colocado aqui. Porque os profissionais que foram convidados e as pautas que foram selecionadas são excelentes, ambos. Pessoas dignas da nossa admiração pelo tempo de execução no trabalho, pela qualidade do trabalho que é entregue ao serviço público diariamente. Então, a todos, muitíssimo obrigada pela oportunidade e parabéns pela iniciativa arrojada, que nós fazemos votos que seja, assim como o serviço público, Flavinho, permanente. Obrigado, Fernando. Aproveitar antes da primeira palestra, fazer aqui uma justificativa para vocês. A palestra da Alane, que seria às 11 horas, por motivo de força maior, ela está impossibilitada de estar presente. E mesmo assim, mesmo nos comunicando na sexta-feira, a gente conseguiu falar com a Fernanda Mello. A gente agradece a você, Fernanda, por se prontificar a fazer ou esse horário ou no horário da tarde. E a Fernanda vai trazer uma pauta muito importante, que é sobre o cerimonial e as relações institucionais. Ela e o Acioli e toda a equipe do Governo do Estado, nessa semana, tiveram uma missão bem árdua, com a presença do presidente da República, com a presença de vários ministros de Estado, e ela vai poder trazer um pouco dessa experiência aqui. Nós agradecemos às autoridades que compõem a mesa, pedindo a Carmen que permaneça, e aos colegas que ocupem seus lugares no auditório, para darmos início à nossa programação. Agradecer também a participação, nós temos aqui, colegas, cerimonialistas do setor social que foram convidados. Alguns colegas que estão hoje no setor público são oriundos do cerimonial social. E, em alguns momentos, também o cerimonial público se encontra com o cerimonial social. A gente vai discutir um pouco também sobre isso dentro da nossa programação. Esse é um ano especial, um ano de eleições, e tanto a Carmen Frota como a Marina Alcântara têm uma missão bem árdua. A Marina, primeiro, no final do ano, que vai fazer a primeira diplomação dela, né, Marina? Uma missão que ela sabe que pode contar com todos que fazem o cerimonial no estado do Ceará, e a Carmen, que vai ficar responsável pela cerimônia de posse do futuro prefeito ou da futura prefeita e também dos vereadores. Senhoras e senhores, Carmen Frota. Bom, gente, a gente tentou ser bem breve na nossa abertura, dar um pouquinho de ceder a palavra para cada um, que são bem importantes no nosso trajeto, né? Como foi mencionado, nós temos vários mestres aqui, que a gente continua aprendendo com eles. Então, o Flávio já citou a questão da Alane não ter podido participar. Está aqui, Flávio. Tá. E agradecer ao Flávio e à minha equipe, que está aqui, do Cerimonial da Câmara, trabalhando e também participando. Nós temos um evento paralelo aqui no plenário, né? Então, a equipe está bem dividida. Algumas também estão externo, acompanhando o presidente em algum evento externo, né? Então, a gente tenta sempre... vocês sabem como é, né? A gente faz todo esse balanço e equilíbrio para poder atender a todos, né? Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Eu preparei aqui... Deixa eu ver. A gente nunca apresenta, né? Então, a gente sempre se perde aqui no passador.
Cadê? Iago, preciso da sua ajuda. Aí, o cerimonial, chamando o cerimonial. Tecnologia não é comigo, né? Então, qualquer coisa tu passa de lá para mim. Acho que o passador está... Ele vai passar de lá. Eu escolhi essa frase para... Tá. Deixa eu afastar a cadeira. Agora tá? Obrigada. Do livro do Pequeno Príncipe, que eu acho que é talvez um questionamento, né, de todos. É preciso ritos. Mas o que é um rito, né? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Então, nós vivemos esse mundo do cerimonial, do protocolo, da norma, dos ritos, e muitos entraram, né, lá sem saber o que é exatamente. Para baixo. Pronto. E aí eu trouxe isso aqui só para a gente dar uma recapitulada, antes de entrar no assunto principal, que é a posse, né, dos vereadores e do prefeito, o que é exatamente que vai trazer cada um. O cerimonial é a forma, é o sentido, né, de estruturar, organizar e caracterizar uma solenidade, uma cerimônia, um evento. O protocolo é a norma, né, nós temos normas a serem seguidas, normas de precedência, principalmente nós temos uma lei, um regimento, né, que a gente segue. E etiqueta é a conduta, né? Corresponde à conduta que os participantes dos eventos e das solenidades devem seguir. E a gente tenta passar isso também para as nossas autoridades, né? Os nossos chefes que a gente trabalha, às vezes pedindo para fechar um botãozinho aqui na frente, né, do terno na hora da foto, a maneira de usar as mãos para uma foto, isso tudo a gente também, como cerimonial, percebe e tenta auxiliar na hora de passar o cartãozinho das nominatas, quando estão segurando o microfone e não estão na tribuna. Então, tudo isso é parte do nosso meio para a gente utilizar, mas para a gente também estar repassando à nossa equipe e às autoridades, né? Então, eu deixei aqui como um lembrete para a gente tentar diferenciar cada um. Bom, e aí já comecei aí quem eu sou. Para muitos que não me conhecem, meu nome é Carmen. Eu comecei a trabalhar no cerimonial do Tribunal de Justiça aos 18 anos, um tempinho atrás aí, né? Onde adquiri uma vasta experiência. Na época não era o Silvio e a Neuma que estavam na equipe, mas eu tive uma vasta experiência com o chefe, que era o Coronel Barreto, e conheci várias pessoas, tive vários cursos da Gilda, e daí eu entrei para outras áreas do cerimonial público. Me aventurei em abrir uma empresa de eventos para o cerimonial privado e acabei desistindo no caminho, porque casei, fui embora para o exterior. Hoje eu tenho uma filha de 13 anos e uma de 15, que moram no exterior. Passei uma temporada, voltei para a Prefeitura de Fortaleza. Inicialmente nas relações internacionais e fui convidada a assumir o cerimonial da Prefeitura quando a nossa querida Norma Zélia precisou se ausentar. E, desde então, segui aí essa jornada de muito aprendizado dentro do cerimonial público. E agradeço, como todos aqui agradeceram, a Alessandra por ter me apoiado, o Antônio Carlos. E aí foi quando conheci Neuma, Silvio também. E nós criamos esse grupo e fomos nos agregando, com o Flávio também, a experiência. Depois desse período, eu precisei novamente voltar ao exterior. A gente teve a pandemia, que mais lá na frente foi um momento
da posse, né, do prefeito José Sarto, o atual prefeito, que eu tive que fazer no momento de pandemia. Foi bem desafiador e difícil. Então, ao final, eu vou mostrar para vocês os momentos que a gente tratou disso. E quando retornei do exterior novamente, fui convidada a acompanhar aqui o cerimonial da Câmara, que tinha aqui como antecessores também a Alessandra, a Fernandinha aqui, que me ajudaram muito, me atualizaram muito e venham crescendo nesse meio do legislativo, né? Sair do executivo para o legislativo. Então, isso é um pouco de quem eu sou no profissional. Sempre erro esse botão. Então, vamos lá. Eu coloquei, assim, tópicos para a gente pensar, quando a gente pensa numa posse, as etapas, né, que a gente acha que eles têm que seguir, os candidatos. Eles vão, primeiro, a candidatura. Nós temos o período eleitoral, né, toda aquela movimentação que já vem acontecendo nesse momento. Muitos vereadores já estão visitando suas comunidades, né? E aí vai ter que iniciar o período realmente da vedação eleitoral, em que pode se permitir todas as campanhas e estar realmente na rua, né, que a gente conhece aí popularmente como os bandeiraços, né, e etc. E aí, depois de passar dessa fase da eleição, em que são realmente eleitos, o primeiro turno, eu tenho a diplomação. Após a diplomação, que tem que acontecer antes do recesso do judiciário, em dezembro, eles tomam posse. Primeiro a diplomação e a posse 1º de janeiro. Só pegar aqui minha água. Então, só para a gente se orientar um pouco. Sempre aperta errado. Então, para quem não tem ciência do que é a diplomação, falam tanto de diplomação e que é a diplomação. Na verdade, eu vou só dar uma passada geral, porque não é o meu tema, né, para aprofundar. Mas eu só coloquei para a gente ter uma ideia, para quem não... Por que falam esse nome de diplomação, né? Então, ele vem ali do glossário eleitoral, é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são efetivamente os eleitos e os suplentes, né, com a entrega do diploma devidamente assinado. E aí existe o quê? A solenidade da diplomação, que normalmente só estão presentes os eleitos, que vão assinar, né, assinar o diploma e receber seu diploma com a família. Então, é uma solenidade bem restrita. E que a gente teve isso na última eleição também, com relação à pandemia, e ela foi uma solenidade online, transmitida online, devido a esses termos, né? Nós passamos por essa situação recente, a última eleição também teve essa questão. Então, no caso nas eleições gerais, compete ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará a expedição dos diplomas, exceto para os cargos de presidente e vice-presidente da República, que aí já vai ser o Tribunal Superior Eleitoral, né? E ocorre, como já tinha dito, a entrega dos diplomas após terminado o pleito eleitoral, né? Onde são apurados os votos, passado todo aquele período que você vai atrás, que de prazos de questionamento, né, que chamam, e processamento do resultado das eleições. Então, em geral, ocorre uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar aquele candidato. Então, é basicamente isso que a gente chama de diplomação. Após ocorrida essa solenidade, como já tinha mencionado anteriormente, ocorre antes do recesso do Judiciário, em dezembro. A anterior, que ocorreu no dia 18 de dezembro, à tarde, e ela foi transmitida na plataforma virtual pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral, no YouTube. Foi pela primeira vez que ela ocorreu dessa forma, né?
foi preciso ter um decreto estadual, que a gente está vendo aqui, o número 33845 de 2020, para ter esse embasamento para poder ocorrer a cerimônia dessa forma. Tá, gente? E aí eu trouxe para vocês, só para identificar a época, a juíza que conduziu esse trabalho, né, de diplomação na solenidade, bem como o presidente do TRE Ceará, à época, o desembargador Haroldo Corrêa de Oliveira Máximo, e os 43 vereadores, o prefeito e o vice, eles acompanharam a solenidade numa sala virtual. Então, após isso, eles foram lá de um por um assinar e receber, né? Então, é um caso à parte, que normalmente seria uma solenidade onde estariam todos presentes no público, como vocês aqui, e seriam chamados um por um, é lido o nome, e eles assinariam. Nesse caso, não foi possível devido à pandemia. Então, é mais uma vez o cerimonial se adaptando às situações, né? Tivemos que nos adaptar à tecnologia, aprender toda essa questão. Eu me lembro muito bem, a gente teve um caso na prefeitura que a gente tinha a medalha Iracema e ela teve que ser transmitida do gabinete do prefeito. Teve todo um aparato de empresas de tecnologia para a transmissão do som e do áudio, né, para todo mundo, para não cair na hora da cerimônia aquele momento, né? E os homenageados, eles estavam, alguns pessoalmente lá, mas poucos, só ele mesmo, não tinha família, não tinha nada, que era justamente para evitar esse contato físico e manter o distanciamento e todas as regras que a gente tinha que seguir naquela época. Então, mais uma coisa que o cerimonial aprendeu, né, as lições, a gente passa aí por alguns atropelos, e a pandemia foi uma situação muito grave, mas a gente teve que aprender. Passou-se um tempo realmente muito difícil para todos nós do setor de eventos, de cerimonial, né? A gente teve que ficar parado, mas para se adaptar, a gente conseguiu que a tecnologia fosse aliada e trouxesse essa ajudinha aí para a gente, né? Então, vamos lá. Então, a posse, dia 1º de janeiro. Então, no âmbito oficial, não existe uma cerimônia pública mais importante que a posse dos representantes, né? Eles estão a legitimidade da votação, da eleição, né? É ali aquele momento em que tudo é legitimado. Dos 43 vereadores, o prefeito e o vice-prefeito. Mas antes daquela solenidade de posse, lá no Paço Municipal, na sede administrativa, eles passam por uma cerimônia aqui, no plenário aqui ao lado. E aí, esse é um momento que todos consideram como o apogeu da democracia, né? Você vê lá o seu candidato tomando posse, né? Porque a diplomação nem todos têm acesso. Então, aquela posse do dia 1º é a que realmente vai marcar um momento ali para a maioria dos eleitores vendo o seu candidato ali à frente, né? E aí surge aquele, para nós, cerimonial, como é que vai ser, né? Como vou montar esse programa oficial, onde em que horário realiza. Então, todas essas dúvidas é baseado em quê? Tem uma lei para a gente seguir essa posse? Não tem? Sim. Então, a gente segue justamente baseado na lei orgânica do município e no regimento interno da Câmara Municipal, que eu trouxe aqui para vocês, os exemplares, para quem não conhece, depois fica aqui, e está disponível, foi feita uma atualização, porque a gente teve um concurso na Câmara recente, esse ano, foi feita uma atualização, e ele pode ser encontrado online também. Então, baseado nesses dois documentos, né, a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara, está lá determinado como é que a gente faz, o que é que a gente tem que seguir daqueles ritos, daquelas normas, para preparar a cerimônia de posse aqui na Câmara. Em 2020, né, quando
21, quando teve que 1º de janeiro de 21, eu não estava aqui na Câmara, eu estava lá na Prefeitura. Então, nesse momento aqui, a gente tinha um colega, o Washington, que hoje não pôde estar aqui, que era o coordenador do cerimonial, e ele estava aqui na Câmara, fazendo toda essa movimentação antes do prefeito, do vice e do presidente da Câmara irem para a sede administrativa, o Paço Municipal. Então, eu coloquei aqui, só para a gente ter uma noção, a diferença de um para o outro. Então, a Lei Orgânica Municipal, ele é o documento que organiza e determina a maneira pela qual a política e administrativamente o município será conduzido, conforme estipulado no artigo 29 da Constituição Federal. Já o regimento interno da Câmara é o documento legal elaborado e aprovado pelo conjunto de vereadores que disciplina 17 orientações e sugestões para as cerimônias de posse dos vereadores, prefeitos e vice-prefeitos eleitos para o funcionamento da Câmara Municipal. O seu texto deve manter estreita relação com a lei orgânica do município. E aí, a gente busca aqui dentro deles, acho que eu coloquei até uma foto. Acho que não pegou, não, a foto. Acho que pulou. Eu tinha colocado uma foto aqui também. Ah, está aqui, pulou. Então, voltando um pouquinho, eu coloquei lá, de qualquer forma, para vocês terem uma noção, porque às vezes não dá para ver daqui, mas quem quiser depois pode pegar comigo aqui e dar uma olhada, tá? Da lei orgânica e do regimento, e cada etapa da cerimônia normalmente está prevista lá, tá certo? Então, era só para voltar um pouquinho. Contudo, mesmo a gente tendo todo esse aparato de normas, de condutas baseado numa lei, né, num regimento, a gente tem que parar e analisar todos os elementos importantes do checklist para a gente organizar essa cerimônia. Não basta só o que está escrito ali no papel, eu tenho que me ater a tudo ao meu redor, a todos os elementos, né? Então, eu coloquei de forma bem resumida alguns aqui, eu acho que a grande maioria, se alguém lembrar de mais algum que não esteja aqui, pode complementar daí, tá bom? Então, o planejamento é a primeira coisa, eu tenho que fazer um planejamento da minha cerimônia, né? A gente faz um planejamento, se reúne com a equipe tem um papel primordial, é muito importante estarem todos alinhados, participarem, porque se de repente acontece um problema pessoal, um problema de saúde, e algum membro não está ali, né, alguma pessoa da equipe, o outro está ali para auxiliar, ele sabe os passos que vão ocorrer. Então, isso faz parte também do planejamento. É porque eu quero ficar à frente de tudo, eu quero saber mais do que os outros, mas isso atrapalha o andamento da sua equipe, né? A gente tem os cargos de coordenador, como a gente tem os cargos de chefia, mas nós temos que o quê? Demandar e coordenar, o nome está dizendo, com as nossas equipes, todos os detalhes, deixar todos cientes do que vai acontecer, né? Imprevistos acontecem e aí você está mais respaldado, porque você tem ali, eu posso ficar tranquilo, porque minha equipe está sabendo o que é que vai acontecer. Eu confio, né? Está todo mundo alinhado, todo mundo treinado aqui, e se de repente tem alguma coisa que eu esqueci de passar, eles vão entrar em contato e vão executar. Tá bem, gente? Então, assim, lista de convidados, sejam eles dos familiares, autoridades, os convites, o papel, o tipo de papel, o envelope, a etiqueta, se vai pelo correio, se vai ser entregue em mãos, né? O roteiro, e principalmente a precedência no roteiro, né? Na hora de compor a mesa, isso é muito importante. E aqui eu faço uma parte que eu tenho visto ultimamente, algumas autoridades, a gente faz lá os cartõezinhos de nominatas, coloca na ordem, eles vão e tiram da ordem. E eu fico morrendo de vergonha, eles vão achar que eu não sei de nada. Mas é o chefe que eu vejo lá, ele passando para trás. Tipo assim, eu gosto dessa pessoa, vou chamar ela primeiro. Então, é aí onde entra, mais uma vez, a nossa parte de dizer, chefe, a ordem que eu lhe entreguei era a correta da precedência.
próxima vez o senhor tenta manter ali, né, para a gente... Então, é assim, eles vão pegando junto com a gente, né? E nem sempre a gente sabe de tudo, não. E aí onde entra mais uma vez aquela questão de toda a equipe aqui, ó, que se coordena e liga. A gente teve um bom tempo que teve muito problema onde encaixar a Defensoria e o Ministério Público, não foi não, Marina? E aí a gente ficava, mas não pode, não está lá nas leis, onde é que a gente coloca, eles têm que entrar, a gente tem que encaixar. São pessoas ímpares, importantes, né? Que estão ali dentro do município e do Estado, e aí a gente vai entrando em contato entre si, os coordenadores, né, Fernandinha? Para tentar tirar essas dúvidas e encaixar e ver onde nossas autoridades, naquela precedência, vão se encaixar, né? Então, sempre lembrar disso aí. Os cartões de registro de presença, né, que são as nominatas também, a gente tem aqui, usa muito na Câmara, porque muito vereador prefere, no lugar de estar passando o cartãozinho, a nominata, um atrás da outra, a folha corrida mesmo, no A4, em letra bem grande, né, caixa alta, eles preferem. E, às vezes, na solenidade, eles preferem que o mestre de cerimônia registre, e não eles. Então, a gente sempre questiona a autoridade, o senhor quer fazer o registro, né? Que a gente tem uma diferença das solenidades no Executivo e do Legislativo. No Legislativo, não é, Júnior? A gente tem aí que o presidente da mesa, ele faz todo esse registro, ele faz toda a chamada das autoridades, não é o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia ele tem um papel fundamental para anunciar o evento, mas aí o hino, ele anuncia a composição da mesa, mas o hino e a condução a partir dali fica sendo o presidente da mesa, que pode ser um vereador, que não significa sempre ser o presidente da casa, como no caso da Assembleia, o deputado, que não necessariamente é o presidente da Assembleia, mas é o presidente da mesa naquele momento, ele que vai conduzir. Então, ele precisa ter, às vezes ele diz, não, eu não quero registrar, numa sessão solene, peço para o mestre de cerimônia registrar. Então, a gente coloca ali no roteiro como uma ordem para ele fazer o registro, mas se ele não gosta, você não pode impor, né? Você acaba retirando aquilo ali e pedindo para o mestre registrar. Aí eu venho a questão da divulgação do evento, a imprensa, uma coordenação muito grande com a assessoria de comunicação, imprensa, mídias sociais, credenciamento de jornalistas, né? Faz parte desse momento. Alguém chamou? Recursos físicos e humanos, né? A sua equipe, a equipe que vai trabalhar, tem a equipe da TV, a equipe da comunicação, os jornalistas, a limpeza, manutenção, ar-condicionado, toda a parte de decoração, tapete, tudo isso, o hino, se vai ser tocado por uma banda, se você vai pôr o hino inteiro, se você vai cortar, se você vai tocar os 2 hinos, tudo isso você tem que verificar com antecedência, né? Às vezes tem autoridade que não sabe a letra do hino de Fortaleza, isso é normal, gente, a gente tem aqui com muita frequência. Então, a gente tenta colocar no telão a imagem com a legenda para auxiliar, né? Nem todo mundo sabe, realmente, ou não gosta, não é tão cantado como o hino nacional. Então, e está tudo bem, né? Então, a gente adapta para tentar acolher todo mundo. Essa questão, hoje em dia, do acesso a pessoas com deficiência, PCD, Libras, né? A transmissão em canais oficiais, e quando não tem um canal oficial, mas ele vai ser aberto, um link, né? Seja para alguém da mesa falar porque está à distância, ou para acessar aquela cerimônia no momento, tudo isso a gente tem que lembrar de todos esses detalhes, que foi o que aconteceu durante a pandemia. A gente começou a se alertar para esses pormenores que antigamente a gente não tinha essa situação, né? Então, se tornou o mundo virtual fazendo parte do nosso mundo analógico, né? Se a gente ainda usa essa palavra, ainda estou assim, a gente usa.
E o cerimonial em si, né? Outra coisa, bandeiras, assentos, o som, a iluminação, já tinha falado, médico de plantão, se é preciso, o receptivo, e a equipe em si, reunião, como eu já tinha falado anteriormente, a comunicação, divisão de tarefas do receptivo, o uniforme, a aparência, né, para aquela cerimônia, e questão da postura e educação. Né? Sempre muito importante e válido para tudo na vida, postura e educação. Né? Acho que a Alessandra vai, na palestra dela, falar muito sobre isso, e a gente sempre tem que ter empatia com o outro. A gente não sabe o que o outro está passando, às vezes a pessoa esqueceu de ser convidada, mas ela se considera importante para ela estar naquele momento, e ela vem para a solenidade. Você não vai dizer, você não foi convidado, você não pode entrar, jamais, entendeu? Você tem que acolher e dizer, seja muito bem-vindo, eu não achei aqui o nome do senhor na lista, mas, por favor, tome assento aqui no plenário, no auditório, fique à vontade, deixa eu só anotar aqui o nome, o endereço de e-mail, o telefone do senhor, para da próxima vez não acontecer mais isso. Então, a gente tem que dar aquele jeitinho, educadamente, e tratar todo mundo bem, e acolher. Que é uma cerimônia importante. A gente acha que a gente está lá nos bastidores, morrendo de trabalhar, por que esse pessoal vem para cá? Né? Tem gente que fala assim, está vindo porque eles acham importante, tem um fundamento, tem um objetivo. Né? Eles querem ou aprender, ou estar lá porque eles votaram. É uma pessoa que eles votaram e eles querem estar lá participando daquele momento solene. Né? Então, é importante a gente olhar na perspectiva do outro também, para fazer acontecer o nosso evento. Tá bem, gente? Não, já foi aí, né? Sempre apertando errado. Então, baseado na lei orgânica do município de Fortaleza, no regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza, eu tenho essa ordem que deve acontecer a posse dos vereadores e do prefeito e vice-prefeito aqui no plenário, aqui ao lado. Então, eu tenho a abertura da sessão, a entrega à mesa pelos vereadores do diploma e da declaração de bens, ou seja, aquele diploma, aquela solenidade de diplomação que ele já teve em dezembro. No dia 1º de janeiro, ele tem que trazer o diploma dele aqui, para comprovar que ele realmente foi diplomado. Né? E a declaração dos bens. O prefeito e o vice-prefeito também têm que entregar. Está na lei orgânica e no regimento interno que eles têm que entregar essa declaração de bens na hora aqui da solenidade. Algumas câmaras fazem acordos para isso acontecer antes, mas aqui a gente prefere o vereador mais antigo, o presidente da casa, prefere que seja no momento da solenidade. Tá? A prestação do compromisso dos vereadores, então, essa é a sequência que vai seguir, tá, gente? Isso aqui não é o roteiro, isso é a sequência dos fatos que vão acontecer no plenário da Câmara. A posse dos vereadores presentes, a eleição dos membros da mesa. Então, nós temos aqui uma mesa diretora, que a gente chama, ou mesa principal, em que tem o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente e os secretários da mesa. São 7 lugares. Acredito que na Assembleia também são 7, Júnior? Pronto, 7. Então, no Legislativo, então, por isso que eu digo, às vezes, o presidente da mesa não é o presidente da casa. Né? Pode ser um primeiro secretário ou vice-presidente que está ali no momento da sessão ordinária ou da sessão solene. Tá bem? Então, é feita essa eleição dos membros da mesa, eles tomam posse. Depois, eu tenho um momento de entrega à mesa pelo prefeito. A mesa anterior, gente, é da gestão anterior, tá certo? Porque, já que você teve a posse, a eleição dos membros da mesa, e quem foi que recebeu lá na frente o deles? A mesa anterior, da gestão anterior, que recebe, vai estar ali no momento daquela posse, daquela solenidade. Pelo prefeito e vice-prefeito do diploma e da declaração de bens deles,
a prestação do compromisso, né? Eu prometo com a mão espalmada, né? E a posse no momento da assinatura dos termos de posse. Tá? Então, essa é basicamente a sequência dos fatos que ocorrem no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza antes da posse na sede administrativa do prefeito e do vice-prefeito. Então, eu trouxe aqui onde é que está exatamente no regimento interno, que diz isso no capítulo 1 das disposições preliminares. O artigo 1º. A Câmara Municipal de Fortaleza tem sua sede no Paço Municipal José Barros de Alencar, na capital do estado do Ceará. Então, aqui também é considerado o Paço Municipal, né? O que é uma surpresa para muitos, mas aqui também, porque o Paço Municipal é só a sede lá da prefeitura. Não, a Câmara não é municipal, então aqui também é um Paço Municipal. Parágrafo único. Somente por decisão da maioria absoluta do plenário, a Câmara Municipal poderá realizar sessões em local distinto de sua sede. Artigo 2º. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Bom dia. Sim. Depende do que está no regimento interno de cada Câmara. Ele pode ser o mais votado e o mais antigo. Exatamente. Aqui é o mais antigo. É o que está lá no regimento. Tá? Mas tem algumas câmaras, e a gente tem aí várias publicações, inclusive, quem quiser, tiver interesse, a Interleges, do Senado Federal, tem muita publicação para o Executivo e para o Legislativo, que ajuda muito. Vocês podem pesquisar, entrar lá no Senado Federal, faz com o CPF uma inscrição gratuita e tem acesso a cursos, a publicações e tudo. Então, é uma pergunta muito boa, Wilson. Depende da legislação de cada Câmara. Então, você tem que ver lá no regimento interno se é o vereador mais votado ou o mais antigo da casa que dá posse aos novos que vão assumir, que está lá no momento na mesa, tá? Junto com o presidente da casa também. Ele tem que estar lá na mesa. Então, cada legislatura terá a duração de 4 anos, correspondendo cada ano a uma sessão legislativa ordinária. Então, cada vereador é eleito por um prazo de 4 anos. E aí a gente chama de legislatura, tá bem? E aí passei muito. E aí, no capítulo 2, a gente vai ter justamente lá, o que me diz o regimento interno da Câmara Municipal de Fortaleza, que a sessão ela tem que ser marcada no dia 1º, da posse, né, que eu estou falando, dia 1º de janeiro, às 16 horas, em sessão solene, independentemente do número, sob a presidência do vereador, aqui, esse é o mais idoso. A da Câmara de Fortaleza diz que é o mais idoso, que aí essa palavra a gente não está mais nem usando, né, mas está lá ainda no regimento, é o mais antigo, né? Dentre os de maior número da legislatura presente. E aí, o presidente, parágrafo único, o presidente que é o da mesa, ou da casa, designará para secretariar os trabalhos 2 vereadores de partidos diferentes. Então, são secretários na mesa, como eu tinha falado, né, da mesa diretora, 2 vereadores de partidos diferentes. Então, aí, aquela listinha de atos que eu disse que a gente tinha que seguir, é o que traz aqui, da mesma forma, o regimento interno da Câmara. Como é que está meu tempo aí, Flávio? Tá? Tem ainda tempinho? Estou terminando, gente. A gente já passou, um pouco de repetição, só porque eu trouxe com o artigo exatamente e os parágrafos para todo mundo entender.
E aí, do mesmo jeito que seria na diplomação lida nominalmente, cada um por um, aqui também é. E eles têm que fazer o compromisso, o seguinte compromisso: prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado do Ceará, a Lei Orgânica do Município de Fortaleza e as demais leis, desempenhar com ética e decoro o mandato que me foi outorgado e promover o bem-estar geral do povo de Fortaleza, exercendo com patriotismo as funções de meu cargo. Para os 43 não repetirem isso o tempo todo, eles só levantam a mão, né, espalmada, e vão dizer, assim prometo. Então, é lido uma única vez, e ali, para os 43, assim prometo. Numa sessão solene de posse de um único vereador, aí não. A gente coloca esse juramento para ele ler, somente ele, lá na tribuna, com a mão direita espalmada lá, fazendo esse momento. Tá certo, gente? Mas na hora da sessão para os 43, aí fica muito longa, e aí a gente é feito dessa forma, seguindo o regimento. Então, prestado o compromisso, eles têm lá a assinatura no termo de posse no livro, que na prefeitura também tem esse livro, que é quando passa o cargo de um para o outro, a transmissão, né, de cargo e posse. É um livro bem antigo, onde é escrito lá exatamente a hora, o dia em que acontece essa cerimônia, e todos os termos lá que devem estar. O vereador que não tomar posse na sessão de instalação deve fazê-lo no prazo dentro do prazo de 15 dias, salvo motivo justo, apresentando por escrito e aceito pela mesa diretora, sob pena de considerar-se haver renunciado tacitamente. Os vereadores ou suplentes que vierem a ser posteriormente empossados prestarão uma única vez idêntico compromisso durante a legislatura, que foi o que eu mencionei anteriormente. A eleição e a posse dos membros da mesa diretora far-se-ão nos termos do capítulo 2 do título 3 desse regimento interno, que foi o anteriormente que eu já mostrei a vocês. Então, aqui eu trouxe uma foto do momento em que se teve a posse do prefeito e do vice na sessão, após os 43, né? O último momento dessa sessão solene é a posse do prefeito e do vice, aqui dentro da Câmara. A gente vê lá no cantinho o nosso representante de Libras, né, o tradutor de Libras lá. Foi uma sessão transmitida online, tinham pouquíssimas pessoas aqui dentro. O vereador Adail Júnior está ali na mesa, estão todos de máscara, né, na época da pandemia, né, ainda tinham essas requisições para a gente ter cautela com relação, e eles estão lá assinando o momento lá. Essa é a mesa, não sei se alguém já esteve aqui no plenário, a nossa mesa lá ela não é tão alta como aqui no auditório, mas temos o brasão, então dá para identificar as bandeiras, todos esses elementos, né, que fazem parte do momento da posse. E aqui, para finalizar, eu trouxe o momento da posse do prefeito José Sarto na sede administrativa, no Paço Municipal. Devido à pandemia, foi feito essa solenidade, ela foi feita no bosque, numa parte de uma escadaria, e somente o prefeito, o vice, o prefeito atual e o eleito, né? O anterior e o eleito, o presidente da Câmara Municipal e o vice-prefeito foram as autoridades que compuseram a mesa, o dispositivo. Então, foi bem, como a gente fala, bem clean, bem limpo, tudo para evitar o distanciamento. Eu coloquei essa foto aqui, mas para uma questão também para a gente identificar que ao lado, os familiares, eles ficaram ao lado e eu não tinha plateia. A plateia era online, então foi de maneira virtual, transmitido, né? Então, eu tive um momento em que, após a composição da mesa, né, do dispositivo e do hino,
tem essa faixa bem bonita, que é um símbolo muito bonito. A gente tinha uma antiga e mandou fazer, confeccionar uma nova, em que o prefeito da atual estava com a faixa, ele chega já na cerimônia para compor o dispositivo com essa faixa, tá? Então, é dado a palavra somente a ele, então só falam o prefeito que sai e o empossado. É uma cerimônia bem simples. As pompas da cerimônia já são dadas pelos elementos visuais aqui, as bandeiras, as cadeiras antigas, a tribuna com o brasão bem, de um estilo bem antigo que existe lá na prefeitura, e uma mesinha bem tradicional da época colonial para eles fazerem a assinatura. Então, esses são os elementos que a gente tenta trazer para dar pompa à solenidade. Levanta um pouquinho para a gente conseguir te ouvir. Da prefeitura. Eu acho que você não deve ter ouvido quando eu falei anteriormente. No plenário da Câmara, quem estava aqui era o cerimonial da Câmara. Na época, o coordenador era o Washington, ele estava aqui, fez toda essa cerimônia, acompanhou tudo. Quando o prefeito já empossado e o vice foram à sede, né, administrativa, ao Paço Municipal, lá é o cerimonial da prefeitura que toma conta da solenidade. Tá bem? Então, eu tentei colocar numa sequência, aqui a gente tinha já a composição do dispositivo, o hino, e aí foi chamada a palavra o prefeito que estava deixando o cargo, com a faixa ainda, é chamado para a assinatura do termo de posse e transmissão do cargo. Após isso, eu procurei, não consegui achar nos meus arquivos, ele passando a faixa de um para o outro, tanto que você já vê aqui o prefeito José Sarto com a faixa, lá ainda estava o Roberto, né, com a faixa. Lá ele está, ali ele ainda está, e aqui ele já, depois daquela assinatura, já tem a transmissão da faixa, né, que aqui a gente já vê com o atual prefeito, e o discurso de encerramento dele. Então, uma cerimônia bem breve, bem limpa, sem muitos, e aí, claro, cada um na sua fala fez os seus agradecimentos. Após, tivemos uma coletiva de imprensa e, a pedido da família do prefeito empossado, teve um pequeno ato ecumênico dentro do Memorial do Paço. As cadeiras foram dispostas em espaços, né, bem afastadas uma das outras, e só para a família dele. Ele tem uma mãe já bem idosa, né, o nosso prefeito, e foi um pedido, acredito, dela, para a gente fazer esse ato ecumênico dentro do memorial, onde, após, nós tivemos a foto no memorial, na galeria dos ex-prefeitos, já imediatamente o descerramento, né, dessa foto do prefeito que se ausentou daquele momento, né, que é o Roberto Cláudio com a família, e o prefeito com na época, esposa, o vice-prefeito e a esposa dele. Então, foi um momento realmente bem breve, tudo foi transmitido, teve um credenciamento bem reforçado com relação à imprensa por conta da pandemia. Se fosse no momento de não pandemia, aí sim a gente teria feito em outro local, né, dentro do Paço Municipal, em que abriga no auditório, lá não tem plenário, né, não é como aqui, e teria sido com o público presente, e talvez a composição de mesa fosse até maior, a depender também de quem está naquele momento que foi eleito, porque, às vezes, dependendo volto de novo àquela história, ele não gosta de uma mesa longa, ele gosta de uma coisa simplificada, e a gente acaba atendendo, né, à nossa autoridade, o nosso chefe, vendo aquilo ali, cabe, está dentro do regimento, está dentro das leis, das regras, sim, então dá para a gente fazer. Tá bom, gente? Então, eu acho que era isso que eu tinha para trazer.
com relação a esse tema. Desculpe se eu passei do meu tempo e me prolonguei. Muito obrigada pela atenção. Qualquer coisa eu estou à disposição. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.